Glória a Deus, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor possa falar poderosamente conosco nessa noite. Aproveitar que vocês já estão de pé, abram seus Bíblias no livro do profeta Amós. O livro do profeta Amós é fácil de achar porque está do lado do livro do profeta Obadias. Espero ter ajudado. Livro do profeta Amós, capítulo 4. Eu vou ler apenas um versículo, para a gente poder estar meditando nessa noite. Amós, capítulo 4. É mais fácil olhar pelo índice, irmãos. No início da Bíblia tem um índice, aí você vê lá a página, é mais fácil de achar. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Já está projetado aqui, quem quiser acompanhar pelo telão. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vou ler de novo. Portanto, assim te farei, ó Israel, portanto, porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Pode se sentar, irmãos. O tema dessa noite é prepara-te. Para que nós temos que nos preparar? Porque o profeta escreveu isso, que nós devemos nos preparar para encontrar com o Senhor. Irmãos, o livro do profeta Amós é um livro de profecias de um tempo de Israel, em que Israel estava em pecado sobre o juízo de Deus. Então ele é um livro que traz profecias de juízo sobre a nação de Israel, por causa da idolatria e de pecado, e sobre outras nações. O profeta Amós era um homem criador de ovelhas, também era um homem agricultor, cultivador de árvores frutíferas. Mas nessa noite eu não quero falar sobre o profeta Amós e também não quero falar sobre o livro do profeta Amós. Eu só quero falar sobre essa palavra que ele deixou para a gente, para que nós nos preparássemos. Ele está falando para Israel, prepara-te, ó Israel. Nós somos o Israel de hoje. Então nós podemos ler essa palavra da seguinte forma: prepara-te, ó igreja, para encontrares com o teu Salvador. Aleluia. Deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Amém? O livro do profeta Amós diz para a gente: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Buscando eu, irmãos, uma palavra para essa noite, pensando no tempo, que a gente está vivendo, o Senhor então me conduziu a esse texto, a esse livro, porque nós estamos, como foi aqui falado hoje, quase todo domingo a gente ouve, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Últimos dias não é na nossa ordem, no nosso cronológico, não é dias de semanas, é dias de Deus. Então o tempo de Deus é diferente do homem, mas pelos sinais que estão acontecendo, a gente sabe que estamos nos últimos dias na terra. A gente sabe que eventos vão acontecer. Quem está acompanhando aí os eventos de Israel, sendo atacado pelo sul, agora já estão querendo entrar pelo norte, mísseis já estão atingindo Jerusalém, que está longe da fronteira ali do sul, onde começou o ataque na faixa de Gaza. Tudo isso, irmãos, faz parte de um conjunto de profecias. Já tem nações agora se levantando a favor de Israel, os Estados Unidos já está enviando navios para lá a partir de hoje. Outras nações estão se levantando, apoiando o grupo Hamas. Então, muita coisa vai acontecer. Não sabemos onde isso vai chegar, mas nós sabemos que Jesus está voltando. E nós temos que estar preparados. E preparação fala de algo que a gente tem que fazer antes. Um atleta, no dia que ele vai participar de uma corrida, ele não corre pela primeira vez naquele dia. Ele vem se preparando antes, para naquele dia ele conseguir participar e até vencer a competição. Então, o profeta fala para a gente, prepara-te, algo que a gente tem que fazer antes. Para a gente encontrar o nosso Deus, para a gente encontrar Jesus no dia do arrebatamento, a gente tem que estar preparado antes. Existe um caminho daqui até o dia do meu encontro com o Senhor. E nós temos que estar preparados para isso. E dentro desse texto, o Senhor me deu aqui alguns pontos que a gente precisa se preparar nesse período. E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos, eu até perguntei, Senhor, é isso mesmo? O primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos, prepara-te para a próxima pandemia. Prepara-se para a próxima pandemia. Eu sei que nenhum de nós quer, eu sei que nenhum de nós espera, eu gostaria de passar por um outro tempo desse. Mas os sinais nos conduzem para isso. A elite global, os homens mais importantes politicamente e economicamente do mundo, estão anunciando já há meses uma nova pandemia. E o pior, estão falando que vai ser pior do que a primeira.
Então, quando eu digo prepara-te, eu não quero aqui falar a respeito de que tipo de vírus, doença, o que vai ser, mas eu quero aqui, como ministro da palavra do Senhor, te preparar espiritualmente para isso. Porque na primeira pandemia, as famílias não estavam preparadas para o que aconteceu. Casamentos não estavam preparados para o tempo de lockdown. E muitos divórcios aconteceram. A fé das pessoas não estava preparada e muita gente se desviou dos caminhos do Senhor na primeira pandemia. As pessoas não estavam, irmãos, com o emocional preparado para passar aquele tempo de privação que a gente passou. Quantas pessoas, quantos vídeos eu vi pessoas se suicidando, gente atendo fogo no corpo, gente pulando do prédio se suicidando naquele tempo de lockdown sem poder sair para trabalhar. Tivemos um caso em Petrópolis. Não estavam preparados. Eu te pergunto nessa noite, como está o seu casamento? Como está a sua família? A sua família está preparada para um novo tempo de provação? A sua fé, a sua vida espiritual com Deus está preparada para passarmos um novo período como aquele ou até pior do que antes? Então a palavra do Senhor para nós nessa noite é: prepara-te. Prepara a tua casa, prepara o teu coração, prepara a tua fé, prepara a tua vida com o Senhor. Prepara o teu casamento, irmãos. Uma coisa é você estar casado, dorme com a esposa dorme com o marido, de manhã um sai para trabalhar para um lado, o outro para o outro, e no fim do dia só se encontram à noite. Outra coisa é você ficar 24 horas por dia preso, como aconteceu com a mesma pessoa. E os casamentos que não estavam sólidos, que não havia ali complementariedade, que não havia amor, não havia comunhão, foram à ruína. Então prepara teu casamento, prepara a tua família. Vamos lembrar dos fatos. A gente passou um tempo de igreja fechada aqui. A gente lembra do pastor fazendo live. Quem lembra das lives do pastor? Gravando mensagem. Você está preparado para passar isso de novo? Muitos não estavam, e por isso não estão mais no nosso meio. Muitos saíram daqui na pandemia para nunca mais voltar. Mas nessa noite o Senhor traz essa palavra ao nosso coração: se prepara. Se prepara. Se não vier, amém. Se vier, esteja preparado com a sua fé, com a sua comunhão. Prepara o teu coração, prepara o teu emocional. Se tivermos que passar um novo tempo de privação, de trabalho. Quem pode, prepare-se financeiramente. Muitas pessoas entraram em desespero porque só tinham dinheiro para aquele mês, e como não podiam trabalhar e dependiam do trabalho para receber, muitos cometeram suicídio, muitos cometeram loucuras. Então, se você pode, prepara financeiramente, para que você possa viver um mês ou 2 meses, pelo menos, se acontecer de não poder trabalhar. Eu resisti muito a falar sobre esse ponto aqui, porque tem tanta coisa que eu gostaria de falar e a gente não pode por causa de censura. Nós já perdemos um canal da igreja, não podemos perder o segundo. Mas quanta censura nós passamos, irmãos. Eu vi pessoas com canais de redes sociais, gente com milhares de seguidores, perder Instagram, perder Twitter, perder canal do YouTube, porque falaram palavras. Falar hidroxicloroquina. Se você falasse, o algoritmo capturava e derrubava o teu canal, tua conta. Quanta gente perdeu? Um tempo de censura, irmãos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos a não passar por isso, que o Brasil seja livre. Nós estamos aqui para orar como igreja contra isso, mas se viermos a passar, a palavra do Senhor nessa noite é: prepara a tua vida, prepara a tua família, para se vier a passar, você ficar firme, você não desviar, não desfalecer da tua fé. Amém? Segundo ponto que Deus me deu: prepare-te para a perseguição. Prepare-se para a perseguição. A Bíblia, no Brasil, no mundo muito mais, mas no Brasil, está sendo retirada de todas as instituições federais. Está sendo tirado dos fóruns, das empresas públicas. A Bíblia está sendo reescrita pelo grupo LGBT. Já tem Bíblia de estudo, pastor, LGBT, onde os textos que falam contra a prática homossexual são tirados e outros são transformados. Em breve nós não teremos mais a palavra de Deus, acesso à palavra do Senhor. Inclusive no Apocalipse fala que as pessoas procurarão a palavra e não acharão. Então haverá um tempo de perseguição. Eu anotei os pontos aqui que Deus trouxe ao meu coração. Temos que nos preparar, irmãos, para perseguição religiosa, que já está acontecendo em muitos lugares. O pastor aqui já deu declaração, né? Se chegar um tempo de perseguição aqui, ele vai ser preso, porque ele não vai romper com os princípios que ele crê. Você está preparado para ver o seu pastor ser preso? É uma palavra para a gente refletir nessa noite. Vocês estão preparados para ver nosso pastor ser preso? Se o pastor for preso hoje, vocês viriam domingo que vem no culto? Vocês continuariam congregando nessa igreja onde o pastor não é mais o pastor? Eu sei que você está aqui por Cristo, mas nós temos um líder que nós nos espelhamos nele.
E se acontece algo com esse líder, afeta todos nós. Prepara-te. Tem lugares no mundo que os sermões, para ser pregados, já tem que ser apresentado uma comissão antes. E se eles aprovarem o que pode ser falado, pode ser pregado. Se o pastor pregar diferente daquilo, o pastor vai preso ou é multado, a igreja pode ser fechada. Então, prepara o seu coração para os tempos que estão à frente. Não sabemos, essa guerra, por exemplo, começou na Ucrânia, agora já tem guerra em Israel. Será que o Brasil não vai se envolver em algum momento? Então, prepara o seu coração, em nome de Jesus. Prepara o seu coração para perdas, prejuízos e fracassos. Perdas, prejuízos e fracassos. Perda é algo que acontece na vida de todo mundo. Na vida de quem nunca ouviu falar de Jesus, na vida de quem não tem uma comunhão com Jesus, mas acontece na vida do crente fiel também. A gente sofre perdas, a gente sofre fracassos, a gente sofre perdas financeiras, a gente investe o dinheiro em algo, ou a gente abre um negócio, a gente faz algo querendo ter o retorno, aquilo dá errado. Mesmo a gente orando, mesmo a gente apresentando a Deus, mesmo a gente crendo que Deus vai abençoar, vai abrir a porta, que aquele negócio vai crescer, às vezes não dá, a gente sofre perda financeira. A gente sofre fracassos em projetos, a gente imagina algo, eu vou estudar, eu vou conquistar um emprego, eu vou passar numa prova e depois dá tudo errado. Você investe tempo, investe dinheiro e não consegue aquilo. E se você não estiver com o coração preparado, você abandona o Senhor, porque você começa a culpar Ele. Olha, eu orei tantas palavras, está aqui escrito, buscar-me-eis, me encontrareis, persistir em pedir, ser-vos dado, eu persisti em pedir, não aconteceu. E o inimigo usa essas coisas para nos afastar do Senhor. Perdas de emprego, quem está preparado para perder emprego? Ninguém está preparado para perder emprego, mas isso pode acontecer. E nessa noite o Senhor me deu essa palavra para que nós estejamos preparados para o que vier a acontecer. Não importa se vai ser uma perda, um fracasso, se vai ser o dia mau. O dia mau é aquele dia que vem de improviso sobre a nossa vida. O dia que a gente não espera, que acontece uma catástrofe. O dia que a gente pega ali o resultado do exame e não é aquilo que a gente queria. O dia que o médico te dá o diagnóstico que você não gostaria de ouvir. O dia que você tem uma perda na sua família. Uma perda de uma grande oportunidade. E o que acontece com a gente nisso? O que acontece no momento da perda? O inimigo, Satanás, os demônios, chega do teu lado e começa a sussurrar no teu ouvido. Cadê o teu Deus? Está passando perda financeira? Está passando aperto? Você não é fiel no dízimo, na oferta? Cadê a promessa? Ah lá o ímpio. Está vendo o ímpio do teu vizinho prosperando? Não vai na igreja, não dizima, não oferta. Olha a vida dele. Olha a casa dele, olha o carro dele. E você? O inimigo usa desse ponto perdas, prejuízos e fracassos para atacar a nossa alma, a nossa mente, para atacar a nossa fé. E se você não estiver firme no Senhor, se você não estiver convicto da tua fé, você cai. Você começa inicialmente resistindo, depois você começa a concordar, é verdade. De tanto você ouvir aquilo na sua mente, é verdade, eu estou fazendo tudo certo, mas dá tudo errado na minha vida. Como tem aquele ditado aí no mundo, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Você começa a pensar, quanto mais eu oro, quanto mais eu vou na igreja, pior as coisas estão ficando. Você começa a concordar com o inimigo, com o que ele está falando. Então o Senhor te diz nessa noite, prepara o teu coração para perdas. Que ainda que você venha a passar, não se afaste do Senhor. Não perca a sua fé. Não perca a esperança. Perdas na saúde. Irmãos, quem é que está preparado para ter perda na saúde? Ninguém. Quem é que gosta de ficar doente ou passar um momento de enfermidade? Mas isso acontece. Acontece na vida do ímpio e acontece na vida do justo, na vida do crente. E se você vier a passar, talvez Deus está me usando nessa noite com esses princípios, porque alguém aqui vai passar. E se você passar, o Senhor está te alertando. Não se afaste de mim. Não se afaste do Deus que vai te ajudar. Porque nós cantamos que Ele é Deus dos montes, Deus dos vales, que a gente caminha com Ele no vale, na luta, na provação, mas na hora que a gente passa, é diferente. Na hora que a gente está dentro do vale, dentro do sofrimento, que a gente está tendo perda na nossa vida, que tudo está dando errado, é diferente. Parece que a gente se esquece de tudo que a gente canta. E o Espírito do Senhor diz nessa noite, prepara-te. Esteja preparado. Esteja preparado. Eu quero ler com vocês aqui Filipenses, capítulo 4, versículo 12, irmão. Bota para a gente aí. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Palavras do apóstolo Paulo. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós gostamos muito do 13, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a gente pensa, posso ter vitória, posso conquistar. Só que o contexto não é esse. O contexto é, eu posso suportar tudo. Ter necessidade ou ter abundância. Ter fome ou ter o que comer. Ter ganhos ou ter perdas. É o que Paulo diz, ó, eu estou instruído em toda maneira de viver. Ter abundância, fartura ou ter fome. O apóstolo Paulo disse, olha, eu posso suportar ter fome, ter necessidade, eu posso suportar as perdas. Por quê? Porque aquele que me fortalece, nele eu posso suportar essas coisas. Em outra passagem, Paulo diz, viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Ele estava preparado até para a morte. Então, Paulo se preparou para o tempo de privação, Paulo estava preparado para padecer fome, para padecer perseguição, apedrejamento, naufrágio. Paulo passou por tudo isso, e ele não desfaleceu da fé. Por quê? Porque ele estava preparado. Então, você entende a importância da gente se preparar, e daqui a pouco a gente vai entrar em como se preparar. Então, a palavra do Senhor nessa noite é, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. E prepara-te para suportar o caminho até aquele dia. Porque não adianta a gente estar preparado hoje para o arrebatamento, e o arrebatamento vir daqui a 10 anos, e nesses 10 anos a gente se perder, e a gente se desviar. O que adiantou estar preparado hoje? Então a preparação é algo constante. A gente se prepara a cada dia para encontrar com o Senhor nosso Deus. Número 4, prepara-te para conflitos. Conflitos, irmãos. Parece uma coisa simples, mas sabia que isso tira muita gente da igreja? Conflito entre irmãos. Ah, o irmão não falou direito comigo, vou sair do ministério. Ah, o pastor estava pregando, jogou uma piada lá, eu entendi que era para mim, estava jogando piada para mim no púlpito, não volto nessa igreja mais. As pessoas saem da igreja por causa de conflito, as pessoas saem de ministério por causa de conflito. O irmão falou alguma coisa que ele não gostou, já não olha para o irmão da mesma forma mais, já não consegue ter a mesma comunhão mais. Aí eu te pergunto, todo mundo aqui é filho, alguém já teve conflito com pai e mãe? Seu pai e sua mãe já fez alguma vez na vida algo que você não gostou, que te aborreceu? Naquele dia você falou, não sou mais seu filho? Você deixou de ser filho? Não deixou. Se o teu filho faz algo que te aborrece, você deixa de ser pai, deixa de ser mãe? Não deixa. Quanta coisa a gente aguenta no trabalho, de patrão, de colega de trabalho, a gente suporta para não perder o emprego. Por que na igreja a gente não quer suportar? Por que aqui tudo incomoda? Por que o irmão fala uma coisa, eu fico com aquela mágoa, não quero voltar na igreja? Meu Deus, prepara-te, igreja, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu sempre procuro ser o mais diligente possível dentro do horário, mas eu entendo que tem dia que o horário passa. Eu vejo que pessoas ficam tão incomodadas porque o culto passou 5, 10 minutos. Meu Deus, você vai passar a eternidade com Cristo, você está preocupado com 5, 10 minutos, irmãos. Preocupe-se com 5, 10 minutos na hora de chegar, para você não chegar 5, 10 minutos atrasado. Mas não se preocupa na hora de sair. Assim diz o Senhor, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor está te chamando a se preparar nessa noite. Prepara o teu coração, prepara a tua alma, prepara a tua casa. Prepara teu espírito. Aleluia. Eu quero chamar a atenção aqui dos pais nessa noite. E nessa noite eu uso dupla autoridade para chamar essa atenção. Uma porque eu sou o professor dos seus filhos, e outro porque eu sou como ministro da palavra nessa noite. Irmãos, as crianças têm que estar aqui nos estudos de terça-feira, irmãos. Se você não quer vir, você está cansado, está difícil, pelo amor de Deus, dá um jeito de trazer seus filhos. Eles precisam crescer nesse contexto. Eu já vi aqui, Gabriel, o Davi, da Eliana, tirando dúvida, perguntando ao pastor na hora do estudo. Isso não acontece, vocês estão aqui recebendo uma palavra. Imagina se cada um tiver uma dúvida do que eu estou falando, levantar a mão para perguntar. A gente não vai sair do primeiro tópico. A gente não tem tempo no dia de domingo para isso. O formato do culto não permite isso. Mas terça-feira é estudo, é livre. Não deu para terminar naquela semana, a gente vai na outra, na outra, na outra. O pastor tem toda a paciência de explicar, de tirar as dúvidas. Você acha que é fácil? Você acha que às vezes eu quero vir toda terça-feira? Eu chego cansado, irmãos, eu trabalho em Petrópolis. Eu chego em cima da hora, só dá para tomar um banho e vir, às vezes engolir um café e vir para estar aqui na hora. Tem dia que realmente é difícil. Mas sabe por que eu venho? Principalmente, eu venho por mim também, venho porque é importante para mim. Eu venho por causa do Gabriel, porque eu tenho um testemunho a dar para ele. Porque eu quero que ele cresça nesse ambiente, vendo a igreja reunida, orando de forma congregacional. Eu quero que ele se acostume com esse ambiente.
Eu quero que ele venha aprender a palavra mais do que ele aprende lá na salinha, uma vez por semana. Eu quero que ele tenha dúvidas do que está sendo falado e pergunte. Eu quero que ele tenha isso. Então, pelo amor de Deus, irmãos, pelos seus filhos, se esforcem, tragam eles aqui. Eu lembro na época aqui do culto de oração que a gente fazia aqui os ciclos de oração, nós já tivemos dias aqui de ter 2 grupos de criança, só criança, 5, 6, 7 crianças orando. As crianças não estão vindo mais, as crianças não podem vir sozinhas. Tragam seus filhos para crescer nesse ambiente, porque senão eles viram adolescentes, depois vão orar, não sabem orar, tem vergonha, não abre a boca para orar, não foram acostumados nesse ambiente. Vamos dar uma palavra, dá um testemunho que aconteceu com você. Não. Fica acanhado, porque não foi acostumado nesse ambiente de oração, de todo mundo orando. Soa estranho. Não tem conhecimento da palavra. E hoje eles vêm na igreja porque você traz. Quando forem adolescentes maiores, vão vir se quiserem. E você não vai ter esse controle mais. E se eles não tiverem uma base de conhecimento da Bíblia, tudo que vocês pensaram de futuro para eles pode acontecer diferente. Porque quando o mundo vir na escola, entre os amigos, e vir com as ofertas malditas desse mundo, eles não vão ter base para se sustentar naquilo. Eles não vão ter a fé deles preparados. Aí você está preparado. Você está recebendo uma palavra nessa noite de preparação, mas seus filhos não estarão daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Em nome de Jesus, que essa palavra venha ao seu coração. Tragam, irmãos, as crianças para esse ambiente. Eles têm que se acostumar. Quantas vezes Gabriel pequenininho eu ouvi de família, ele não quer ir na igreja hoje, deixa ele com a gente, vai vocês 2. Eu nunca deixei Gabriel em casa para vir em culto na igreja ver Tamires, desde pequenininho, porque eu queria que ele se acostumasse com o ambiente do culto, com ouvir louvor, ver pregação, ver testemunho. Eu queria que isso fizesse parte da formação dele. Hoje ele está com 13 anos, é o contrário, se a gente não quiser vir, ele fala, não, eu quero ir, vamos sim. A gente só não vem se estiver realmente doente, não tem jeito de vir, igual domingo passado. Ele estava com febre, 39 de febre, não tinha jeito. Mas a gente não falta, irmãos. E hoje ele não quer mais faltar, ele gosta. Participa de teatro, traz a palavra, participa lá ativamente da salinha. Gosta de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque nós acostumamos ele nesse ambiente. Então, domingo, se você deixar para ver seu filho só no domingo, ele não vai se acostumar com esse ambiente. E quando ele tiver a oportunidade de sair, ele vai sair. Mas o Senhor te diz nessa noite, prepara a tua casa, prepara teus filhos, prepara a tua família, prepara teu casamento. Amém? Mas em meio à perseguição, em meio a tudo que está aí anunciado no mundo, eu tenho uma palavra para a gente nessa noite, que mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de fome, de perseguição, Deus cumpre as suas promessas. Mesmo em tempos difíceis, Deus continua operando com o seu povo. Num tempo de fome na terra, Abraão prosperou. Jacó prosperou num tempo de fome. Muitos homens de Deus, reis, profetas, sacerdotes, foram sustentados, honrados, promovidos, exaltados, num tempo de escassez na terra. Então nós temos que nos preparar sim, para que a gente não se frustre, para que o inimigo não use isso para derrubar a nossa fé, mas nós temos que ter uma fé o seguinte, o Deus que a gente serve, ele transcende as circunstâncias. O Deus que a gente serve, no momento de fome, ele pode nos dar alimento. No momento de perdas, de fracasso, ele pode nos dar vitória. Como está escrito, no momento em que 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, a gente permanece de pé. E eu quero trazer para vocês aqui o 5º ponto nessa noite. Prepara-te para o tempo do processo da promessa. O tempo do processo da promessa. Quando Deus faz uma promessa a alguém, começa a dar-se um start do tempo que ele daquilo que ele prometeu até aquilo acontecer. Se Deus me promete hoje que vai fazer algo da minha vida, até aquilo acontecer existe um tempo, existe um processo. E nós temos que estar preparados para esse tempo, para que a gente não cometa erros. E eu quero falar aqui de Abraão e Sara. Abraão e Sara receberam uma promessa, né? Deus vem e fala com Abraão, mas a promessa não era para Abraão, a promessa era para o casal. Ele diz a Abraão, você vai ter um filho com Sara. Esse filho será o seu descendente, com ele eu vou fazer uma aliança e vai se formar uma grande nação. Essa descendência vai ser tão numerosa como a areia do mar, como as estrelas do céu, as areias da praia. Abraão recebe aquela promessa, compartilha a promessa com Sara, eles se animam, vamos ter um filho, vamos ter um herdeiro, não tinham filhos. Imagina você receber uma promessa de Deus na sua vida hoje, que você vai ter um filho. Quanto tempo é a gestação humana? 9 meses.
Então eles começaram a preparar o quê? A chegada do neném daqui a 9 meses. Imagina Sara e Abraão preparando o quarto, onde vai ficar? Vamos construir alguma coisa aqui para deixar o bebê. Vamos aqui conseguir roupas, vamos já começar a fabricar roupas ou comprar, vamos espalhar notícia para os amigos. Porque o Senhor falou conosco que nós vamos ter um filho. Então daqui a 9 meses nós vamos ter um filho. Só que passou 9 meses e o filho não nasceu. Eles permanecem na fé, a fé deles está firme, fé de Abraão, fé de Sara. Então eles falam, não, o ano seguinte vai acontecer. No segundo ano, o filho não vem. Sara sequer está grávida. Eles aguentam firme na fé. No terceiro ano, o filho não vem. E eles estão firmes na fé. 7º ano, 9º ano, 10º ano, o filho não vem e a fé dos dois desmorona. No 10º ano da promessa, a fé deles desmorona. Abraão é chamado pai da fé por causa do dia que Deus chamou ele. A primeira vez falou, Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, larga a tua família, larga aí tudo que você tem, tudo que você conhece, eu vou te mostrar um outro lugar. E ele confiou no Senhor e saiu. Por isso ele é chamado pai da fé. Por causa desse chamado. Mas nesse caso, Abraão, a sua fé só durou 10 anos. Quando dá 10 anos, a promessa não se cumpre, Sara chega para Abraão e fala, Abraão, eu não aguento mais. Eu não consigo mais crer. Deus falou que você vai ter um filho? Vamos te dar um filho então. Você vai ter um filho com Agar. Você vai ter um filho com a nossa concubina. Ela gera esse filho, a gente pega, cria como nosso e pronto, está resolvido. E Abraão também, com a sua fé já abalada, falou, isso mesmo, que excelente ideia. E vai, se deita com a concubina, e no 11º ano da promessa, nasce Ismael. Ismael é uma criança, irmãos, que nunca deveria ter nascido. Sabe quem são os descendentes de Ismael? São os árabes. Os maiores inimigos de Israel. Durante toda a história, guerra entre eles. Até hoje, vocês vão ver daqui a pouco os árabes estão entrando nessa guerra. Ismael nasce. Eles estão felizes. Ismael cresce, 2 aninhos de vida, 3 anos de vida, uma criança alegre, uma criança forte. Eles estão felizes, agora sim temos nosso filho. Cria Ismael como o filho legítimo da promessa, mas Ismael não era o filho legítimo da promessa. Ismael cresce, está com 10 anos de idade, já é um rapazinho. Ismael cresce um pouco mais e agora chega a 13 anos de idade do Gabriel. E quando ele chega a 13 anos de idade, o que acontece? 24 anos se passaram da promessa. Sara começa a sentir um enjoo, Sara começa a observar seu corpo mudar, começa a ter ali, né, as sensações da gravidez, a inchação no corpo. Sara percebe que está grávida. E quando Sara tem a certeza que está grávida, uma alegria muito grande vem ao coração dela, junto com uma tristeza sem tamanho. Uma alegria muito grande vem ao coração de Sara e Abraão, e uma tristeza muito grande. A alegria, porque ela está grávida. A tristeza, porque Deus está cumprindo a sua promessa. Deus foi fiel com eles, mas eles não foram fiéis com Deus. Eu imagino, irmãos, a dor. Eu chorei quando Deus começou a falar isso comigo, porque eu imagino a dor no coração de Abraão. Eu imagino, um ano depois, no 25º ano da promessa, Isaac é 14 anos mais novo que Ismael. Quando Abraão pega aquela criança, que ele levanta para o céu para agradecer a Deus, eu imagino ele falando 2 palavras. A primeira é obrigado, a segunda é perdão. Perdão, Senhor, porque eu não confiei que o Senhor era capaz de cumprir a promessa. Perdão porque o Senhor disse que faria na minha vida, mas eu não tive paciência, coragem de esperar o cumprimento, e eu acabei dando o meu jeito. E eu chorei, irmãos, porque eu olhei para a minha vida, eu olhei para a nossa vida, e eu vejo que a gente faz isso tantas vezes. Quantas vezes Deus faz uma promessa para a gente, e a gente recebe com alegria no momento, mas depois a gente parece que vai enfraquecendo, o tempo vai passando, e daqui a pouco a gente deixa de acreditar. Parece que Deus não é suficientemente capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu, e a gente quer dar o nosso jeito. Abraão teve o filho da promessa, mas ele carregou essa vergonha por toda a sua vida, da sua infidelidade com Deus. 10 anos foi o tempo que ele conseguiu aguentar. Quanto tempo você está aguentando? Tem um outro homem na Bíblia, José do Egito, todo mundo conhece a história, foi um pouco além, 13 anos, por volta de 13 anos a promessa dele. Deus
Com Abraão, Deus fala. Com José, além de falar, Deus dá um sonho e mostra acontecendo. Ele exaltado e os irmãos se prostrando diante dele. José agarra aquela promessa. Em nenhum momento da história de José você vê José blasfemando contra Deus. E olha que tudo começou a dar errado. A partir do momento da promessa, José é vendido como escravo pelos seus irmãos. José, ao ser vendido, é comprado como escravo no Egito. Depois, quando ele se esforça para poder ser um bom escravo, para poder ser ali honrado, ele recebe uma certa honra do seu senhor, mas ele é caluniado por uma mulher e ele acaba indo para a cadeia. Agora ele vira um presidiário. Mas em nenhum momento ele perdeu a fé. Sabe por quê? Porque a mulher de Potifar, a mulher do homem que comprou ele, tentou ter um caso com José, tentou ter relação com ele. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Potifar era um homem de posses, irmãos. Era um homem importante no Egito, cheio de dinheiro. Ele podia escolher a mulher a dedo que ele quisesse. Vocês acham que ele ia ter uma mulher que não fosse atraente, que não fosse bonita? Você acha que José não olhou para aquela mulher e não sentiu? Não viu que havia uma beleza, uma certa atração? Mas ele tinha uma promessa de Deus na sua vida, e ele tinha uma fé para carregar. Deus me prometeu, Deus vai fazer. E se Deus vai ser fiel comigo, eu creio, eu vou ser fiel com Deus, eu não vou me corromper. Ele não se corrompe. Com 30 anos de idade, ele sobe ao trono do Egito como governador. E logo depois, seus irmãos vêm e se prostram diante dele, ele lembra do que Deus prometeu. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus promete algo para a gente, Ele vai fazer. Aconteça o que acontecer, José sentaria no trono de qualquer maneira. Abraão seria pai de Isaac de qualquer maneira, mas ele poderia ter sido pai de Isaac sem Ismael, sem um inimigo, sem criar outra nação inimiga. José ia sentar no trono de qualquer maneira, mas ele podia sentar no trono aleijado, cego, como Sansão. Ele poderia ter entrado a mulher de Potifar e ter sido pego no flagra, ter sido chicoteado, apanhado, quebrado suas pernas, furado seus olhos. Ele se assentaria no trono porque Deus cumpriria, mas ele se assentaria pagando o preço da sua desobediência, pagando o preço da falta de confiança no que Deus falou com ele. Mas ele é fiel, então ele se assenta no trono, ele espera o tempo do cumprimento da promessa, e ele se assenta com honra, saudável, intacto, com a sua mente, o seu coração limpo, e é isso que Deus quer para mim e para você. Você tem uma promessa de Deus na sua vida, irmãos, Deus me trouxe aqui para te falar, vai acontecer. Não importa a circunstância, não importa o mundo, não importa a guerra, não importa nada, Deus não está preso à circunstância. Se Ele prometeu, Ele é fiel e poderoso para fazer acontecer. A questão é como você vai estar quando a promessa se cumprir. Você vai estar digno, com a mente limpa, vai poder dizer obrigado, Senhor, ou vai ter que dizer perdão? Ou vai estar se arrastando, ferido, por causa da sua falta de fé, por não ter confiado no que Deus falou? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Essa palavra falou tão forte no meu coração. Eu chorei tanto quando Deus falou isso comigo. Porque Deus renovou promessas na minha vida. Falou, olha, vai acontecer. Não importa a circunstância. Você lembra do que eu te prometi? Vai acontecer. Mas como você vai estar quando eu fazer acontecer? Deus falou forte comigo. Eu creio que Deus está respondendo a alguém aqui nessa noite. Alguém que tem esquecido das promessas do Senhor. Alguém que não tem acreditado mais porque o tempo passa e as coisas não acontecem. O Senhor renova a promessa nessa noite, Ele fala, eu vou fazer, mas esteja firme para que você possa usufruir quando eu fizer na tua vida. Davi foi o recordista de tempo, de promessa, porque ele recebeu uma promessa mais que Abraão, mais que José. Abraão ouviu, José ouviu e viu. Davi recebeu o profeta na casa dele. O sumo sacerdote, o juiz de Israel, o profeta do Senhor Samuel. Não apenas veio, falou, mas derramou óleo sobre a sua cabeça, ungiu e falou, assim diz o Senhor, você agora é o novo rei de Israel. Sabe quanto tempo demorou, irmãos? 22 anos essa promessa demorou para se cumprir. E Davi não desistiu. Davi, nesses 22 anos, a gente sabe de erros de Davi depois, já como rei, mas nesses 22 anos, Davi não falhou. Davi permaneceu firme na fé, na promessa, na obediência. Davi teve a chance de matar Saul, que perseguia ele de forma injusta, mas Davi não tocou em Saul por causa de Deus.
Falou, esse Deus que fez a promessa para mim foi o mesmo Deus que ungiu ele. Eu não posso tocar em alguém que Deus ungiu. 22 anos depois, Davi sobe ao trono de todo Israel e se torna o maior rei da história de Israel. Como eu disse, como seria com José, como seria com Abraão, seria com Davi. Deus prometeu, ele iria ser o rei de qualquer maneira. Mas ele podia chegar ao trono sendo odiado, não sendo reconhecido. Podia chegar ao trono machucado, ferido, doente. Mas ele chega ao trono com honra. Todo mundo, quem aqui já viu o filme de Davi, novela de Davi, vê que quando ele entra lá, ele é aplaudido, as pessoas estão felizes, as pessoas querem ele como rei. As pessoas estão felizes porque Davi agora é o rei sobre Israel. Ele é aceito, ele é reconhecido, ele é amado. Por quê? Porque ele permaneceu firme na promessa de Deus. Porque ele soube esperar o tempo do Senhor. Podia ter matado Saul, Saul morre, ele assume. Mas ele não, eu vou esperar o tempo do Senhor. E ele sobe ao trono com honra. Recebe essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Deus renova as promessas dele na sua vida nessa hora. O Espírito Santo traz à tua mente aquilo que ele te prometeu e ele te diz, eu vou fazer. Não olha para as circunstâncias. Aconteça o que acontecer, esteja o mundo como estiver, Deus vai cumprir a sua palavra, em nome de Jesus. Aleluias. Prepara-te para o tempo do processo da promessa. 6º ponto. Prepara-te para o tempo da bênção, da colheita. Eu me preparo para o tempo da promessa, mas chega um dia que a promessa se cumpre. E quando esse dia chegar, você tem que estar preparado para quê? Para que a bênção não vire maldição na tua vida. A bênção quando chegar na tua vida, a promessa do Senhor quando se cumprir na sua vida, ela tem que vir para trazer alegria, ela tem que vir para trazer desfrutamento. Você tem que desfrutar dessa promessa, você tem que ser feliz. Você não pode pegar essa promessa agora e mudar suas atitudes com Deus. A promessa não pode te afastar do Senhor. Isso acontece, irmãos, inclusive no nosso meio. Pessoas pedem algo a Deus. Pede, Deus concede e a primeira coisa que a pessoa faz é sair da igreja. A pessoa pede uma oportunidade, um trabalho, a pessoa pede uma promoção. Quando ela recebe, a primeira coisa que ela faz é, bom, agora eu não tenho mais tempo aí na igreja. Agora eu trabalho. Agora eu não posso me dedicar da mesma forma mais. E agora eu chego cansado. E aquilo que deveria ser uma bênção torna-se um motivo de separação entre ela e Deus. A pessoa pede casamentos, filhos, namorados. Deus abre a porta, Deus abençoa. E aí aquela pessoa que deveria vir para somar com você, você começa a dar mais valor àquela pessoa do que a Deus na sua vida. E daqui a pouco a pessoa sai da igreja para seguir o namorado, para seguir a pessoa que orou, pediu a Deus e Deus abençoou. Então prepara-te, irmãos. Tem um caso na Bíblia, eu já até preguei sobre ele. É um caso que eu fico muito triste quando eu vejo a história, que é o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei tremendo, está também entre os maiores reis de Israel. Na época do rei Uzias, Israel se fortaleceu tanto, cresceu tanto, que as nações distantes de Israel temiam vir enfrentar Israel por causa da fama do rei Uzias. O rei Uzias era um rei que desenvolveu a tecnologia de guerra de Israel ao extremo para a época. Israel tinha coisas que as outras nações inimigas não tinham. Na época de Uzias, eles desenvolveram armas de lançar várias flechas a longa distância, máquinas que jogavam pedras a longas distâncias, grandes pedras. As outras nações não tinham isso, Israel tinha. E aí o texto diz, uma palavra fortíssima, que Uzias cresceu porque foi maravilhosamente ajudado por Deus. Deus ajudou ele maravilhosamente, ele cresceu, se estabeleceu no trono. Aquilo que um dia Deus prometeu a ele se cumpriu, ele está agora no reino, ele manda na nação, ele tem toda a honra de rei de Israel, mas o que acontece? Aquilo que ele pediu a Deus, aquilo que ele recebeu, agora vai se tornar um motivo da sua ruína. Vai se tornar um motivo da sua distância, da sua perda, do seu fracasso, em relação a tudo aquilo que Deus deu a ele. A bênção na vida de Uzias virou maldição. Porque uma vez que ele se torna grande, famoso, poderoso, a soberba sobe ao seu coração. E quando ele fica soberbo, ele diz, agora eu sou o rei. Ele olha para o reino e fala, toda essa glória é minha, eu conquistei tudo isso porque eu sou bom. Eu posso fazer o que eu quiser. Ele entra, irmãos, no santuário, ele entra no templo e ele vai queimar incenso, algo que era terminantemente proibido para qualquer pessoa que não fosse os sacerdotes e levitas da tribo de Israel. E ele entra lá para queimar incenso,
um ritual permitido apenas para os homens separados para esse propósito. E quando ele começa a queimar incenso, ele é pego no flagra pelos sacerdotes. Quando ele chega, eles vão repreender ele: Uzias, você é grande, você é rei, você é poderoso, mas o que você está fazendo não cabe a você. Isso só é permitido a nós, os sacerdotes separados por Deus. A soberba estava tão alto no coração dele, que ele começa a espraguejar, ofender aqueles sacerdotes. E quando ele faz isso, Deus o fere na hora de lepra, na testa, na frente dos sacerdotes, e a lepra toma todo o seu corpo. Sabe como termina Uzias? Termina leproso o resto da sua vida, vivendo num lugar separado, porque não podia mais viver em sociedade, perdeu o reino, perdeu a honra, perdeu o palácio, perdeu tudo. A bênção se torna em maldição, porque ele não estava preparado para receber a bênção. Como está o seu coração nessa noite, irmãos? Eu queria que você pensasse nessa hora, naquilo que Deus tem te prometido, naquilo que você tem pedido a Deus, seja para você, seja para sua família, para o seu futuro. Eu te pergunto nessa hora, você está preparado para receber o que você está pedindo? Você tem pensado nisso? Quando Deus fizer na minha vida, o que vai mudar? O que eu vou fazer a partir do momento que a bênção chegar na minha vida? O Senhor traz essa palavra nessa hora. Prepara-te para o tempo da bênção, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, vai acontecer. E como você estará quando isso acontecer? E mais, o que você fará com a bênção que Deus te der? Que esse culto fique na sua mente, que essa palavra fique no seu coração, porque eu sei que muitos aqui, se Deus trouxe essa palavra, irmãos, eu creio que tudo que acontece num culto é espiritual, tudo. A oração, o louvor que é escolhido, a palavra que é pregada. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre Jacó. Parte daquela mensagem, sabe aonde que nasceu? Na ministração que a Paulinha fez aqui na hora do louvor, no domingo anterior. Enquanto ela ministrava aqui, Deus trabalhava comigo ali, a palavra que eu preguei aqui sobre Jacó. Então, eu creio que tudo o que acontece no culto é espiritual, é a direção de Deus. Então, se essa é a palavra que Deus me deu nessa noite, eu tenho certeza que é a direção de Deus para alguém que está aqui. Eu tenho certeza que alguém que vai receber uma bênção nos próximos dias, o Senhor está te dizendo: prepara-te, não deixa essa bênção te afastar do Senhor. Não deixa essa bênção mudar o teu jeito de ser, mudar o teu trabalho na casa do Senhor, mudar o seu envolvimento com a obra, o seu amor pela palavra. Aleluias. Sétimo ponto, último ponto. Eu ia falar aqui sobre Salomão, sobre Sansão, mas vamos pular para o sétimo ponto. A volta de Jesus. Prepara-te para a volta de Jesus e para o arrebatamento da igreja. Essa é a maior expectativa que nós temos, o dia do nosso encontro com o Senhor. De duas formas Jesus volta: no arrebatamento para todo mundo ou na morte de forma individual. Quem morre, naquele momento, houve arrebatamento para ele. Como está escrito em Hebreus 9:27, agora segue-se o juízo. Então temos que estar preparados para encontrar com Jesus hoje, e temos que nos preparar para encontrar com Ele daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, no arrebatamento da igreja. Ou mais, né? Não sabemos o tempo, mas temos que estar preparados para a igreja subir, mas temos que estar preparados para a gente encontrar com Ele individualmente, se Ele nos chamar. E eu anotei aqui como que eu me preparo para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. A Bíblia responde: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? A definição de fé na Bíblia é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é você crer em Deus de todo o seu coração. Mas a fé sem obras está morta. Esse versículo diz que ela está morta por quê? Porque se eu falar que creio, mas eu não faço nada em prol dessa fé, essa fé só sai da minha boca. Ela não é real. Então fé é crer? Creio em Jesus, aceito Ele como Salvador da minha vida. Creio em Deus como o único Deus da minha vida. Mas se eu não tiver obras sobre essa fé, mostra que a minha fé é só da boca para fora. A obra não me salva, o que me salva é a fé. Mas se a fé não tem obra, mostra que a minha fé é morta. Então precisamos de fé. E como que eu tenho fé? A Bíblia responde. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir música do mundo? Ouvir conversa fiada? Ouvir música secular? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ter fé para estar preparado para o arrebatamento da igreja, ouça a palavra de Deus. E eu quero te dar aqui exemplos de como você pode ouvir essa palavra. Para mim, a base de tudo, o primeiro nível
de conhecimento, de aumentar minha fé, tem que ser leitura da Bíblia. Para mim, nada substitui a leitura da Bíblia, nada. A leitura da Bíblia tem que vir antes de tudo, porque é aqui que Deus fala com você sozinho, no individual. Irmãos, e pelo amor de Deus, não dê desculpa, eu leio e não entendo. A Bíblia é composta de 66 livros. Se você não está entendendo um, pula para o próximo. Às vezes o outro é mais fácil. Tem livros difíceis, tem livros proféticos, tem livros históricos, mas tem o Evangelho numa linguagem simples. Tem um livro de Atos, um livro histórico numa linguagem clara. Tem as cartas de Paulo, fácil entendimento. Tem o livro de Gênesis, conta a história de Abraão, conta a história ali até José do Egito, de Jacó, de Isaac, de Noé, da Arca de Noé, da criação. São 50 capítulos para você se deliciar de uma leitura leve, de fácil entendimento. Então leia a palavra, porque Deus vai te dar conhecimento e vai te dar respostas, vai te dar direção, orientação. Outra forma para eu ter fé, a fé vem pela palavra de Deus, leitura da palavra. Segundo, culto, igreja, o que você está fazendo aqui nessa noite. Aqui é uma fonte de ouvir a palavra, uma fonte de trazer fé ao seu coração. Terceiro, estudos. E eu te digo mais, o estudo te acrescenta mais no conhecimento do que o culto, sabia? No conhecimento, não estou falando que é mais importante o culto, não. O culto é importante, que é o nosso momento de adoração a Deus, de nos reunimos como igreja. Mas para aprendizado, o estudo traz mais conhecimento à tua vida do que o culto. Porque aqui a gente pega um tema, fala num tempo limitado e acabou. Semana que vem é outro tema, é outro pregador. Agora o estudo não, ele vai direto. A gente está estudando batalha espiritual. Estamos aí 3 ou 4 semanas estudando profundamente batalha espiritual. Estudamos salvação, estudamos tabernáculo, estudamos divórcio. Profundamente, todas as dúvidas de todos os presentes foram tiradas. Leitura da palavra, culto, estudo, internet. A gente usa a internet para tudo hoje, para trabalhar, para pesquisar. Irmãos, usa a internet para vocês ouvirem a palavra do Senhor. Entra lá no YouTube e bota lá, pregação evangélica. Tem um pastor que você gosta? Você se identifica, um pastor, uma pastora? Bota lá, escreve lá, pregação pastora tal, pregação pastor tal. Ouça a palavra do Senhor. Uma outra fonte que o pastor usa, que eu uso também, a Bíblia falada. Entra no YouTube e bota lá, o que você quer ouvir? Mateus capítulo 1, Bíblia falada. Você vai ouvir a leitura da palavra. Está cansado, não dá para me ler agora, tem que fazer alguma coisa? Bota o áudio, vai ouvir. Você vai ter contato com a palavra, você vai estar se fortalecendo, fortalecendo a sua fé. Estoque conhecimento bíblico. Treine oração. Irmão, isso aqui é fundamental. Orar é a base de tudo. A igreja hoje em dia não ora como antigamente. Eu lembro, eu ouvi falar, vi testemunhos de congressos, quando se fazia congressos antigamente no Brasil, das igrejas evangélicas, quando acabava o congresso na igreja, o povo ia para a rua, para as praças, para orar, fazia vigília na rua, orando. Hoje em dia a gente tem dificuldade de orar aqui. A gente faz um culto de oração, tem dificuldade. Falaram aí os irmãos aí, né, de segunda-feira, 5 irmãos, vem a oração. Então, ore, você não precisa de ter um lugar especial para orar específico, você pode orar onde você estiver, ore na sua casa, treine oração, treine orar cada dia um pouco mais. Se você está acostumado a orar 5 minutos, passe a orar 7, marca no relógio, bota para despertar daqui a 8 minutos, fecha o olho, só abre quando o relógio despertar, você vai ter orado 8 minutos. Ora 8, bota a orar 10, 15, melhora o seu tempo de oração. Melhora a forma de oração. A gente está acostumado nesse mundo de correria a orar andando na rua, andar trabalhando. Ora separadamente para Deus. Tira um momento para você falar com Deus, seja no trabalho, se no trabalho dá para você fazer isso, tira um momento lá na sua hora de almoço, no momento que você pode, se ajoelha, você para num cantinho e vai falar com Deus. Na sua casa, tira um momento para se ajoelhar, para parar, agora eu vou parar para falar com Deus, sem pressa, sem me importar com a hora. Treina isso, porque vai chegar um tempo em que nós não vamos poder orar em público. E aí, como você vai fazer? Se você não tiver treinado a orar, qual vai ser a sua comunhão com Deus? Se a igreja estiver fechada, como você vai ter comunhão com Deus? Jejum. Vou encerrar, irmãos. Tinha mais uns pontos para falar, mas eu quero falar 2 pontos rapidinho. Jejum é algo que a igreja tem negligenciado, irmãos. Toda vez que vocês me veem pregando aqui, eu faço jejum, irmãos. Na maioria das vezes, 24 horas, desde o dia anterior. Pratiquem o jejum em consagração a Deus.
Jejum é algo tremendo, é algo que fortalece a gente, que enfraquece a carne, que te faz mais forte contra o pecado. Tem 3 tipos de jejum na Bíblia: jejum total, não come nem bebe; jejum parcial, você reduz a quantidade, ou você só come e não bebe; e jejum parcial de comida e de bebida. Vou falar rapidamente. Jejum total, jejum da rainha Esther. Ali ia falar com o rei, ninguém podia entrar na presença do rei se não fosse chamado por ele. Se alguém entrasse sem ser chamado, podia ser morta. E ela fala com o povo, vamos fazer um jejum total, ninguém come nada e não bebe nada por 3 dias, em oração para que eu entre e o rei não me mate, porque ela ia pedir pela salvação dos judeus. Jejum parcial, jejum de Jesus. Segundo alguns estudiosos, Jesus fez o jejum de comida, mas ele bebia água, porque o texto diz que no final dos 40 dias ele teve fome e não teve sede, e ele estava num ambiente de deserto, então a desidratação ali seria violenta. Em questões de minutos haveria desidratação. Então um jejum que ele fez apenas de comida. E um jejum envolvendo coisas, jejum de Daniel, onde Daniel não come comida saborosa, não bebe vinho e não usa perfume. Aí você pensa, o que perfume tem a ver? Jejum de comida e de coisas, está no livro do profeta Daniel. Então você pode praticar esse jejum. Eu tenho dificuldade de ficar sem comer, eu passo mal, me dá dor de cabeça, eu desmaio. Pratica jejum de alguma coisa que tem valor para você. É o que? É televisão, é o celular? Você fica 3, 4 horas por dia no celular? Vou fazer um jejum. Essa semana inteira eu vou ficar 1 hora. Vou jejuar 3 horas. Faça jejum de alguma coisa. E nesse tempo do jejum que você deixa de praticar aquilo, pratique a palavra de Deus. Vai ler a palavra, vai orar. Pratica o jejum, se aproxima do Senhor. Se prepara para o tempo da bênção, da promessa, pelo tempo de provação que porventura vier. Vamos finalizar. 8h15, irmãos. Última palavra, vou finalizar aqui. Essa palavra do apóstolo Paulo. Quantos já ouviram aqui sobre a armadura de Deus na Bíblia? Acho que todo mundo, né? O apóstolo Paulo fala sobre a armadura, não vou ler o texto por causa da hora. A armadura é composta de capacete, couraça, um cinturão, sapatos, escudo e espada. O que representa cada um desses? Capacete, o apóstolo Paulo chama capacete da salvação. Uma vez que você coloca, você está com a sua alma protegida. Todos nós temos que ter o capacete da salvação. O que é isso? Ter nossa vida entregue nas mãos do Senhor. Uma vez colocado esse capacete, nunca mais o inimigo tem poder de levar a minha alma, enquanto eu estiver usando o capacete da salvação. Couraça, cinturão. A couraça é o que cobre o corpo do soldado. Para que serve isso? Para te defender de ataques menores. Está lutando numa batalha, a espada vem, passa aqui em você, você está com aquela couraça, ela não te corta, mas não te protege de ataques maiores, como uma flechada. Ele vai atravessar e vai te acertar. Para isso tem o escudo. O que a Bíblia chama de couraça? Couraça da justiça, cinturão da verdade. Anda em verdade, pratica a justiça, e você vai estar com a sua vida protegida contra certos ataques. Contra ataques maiores, tem que usar o escudo. O que o apóstolo Paulo falou que é o escudo? Escudo da? Quem lembra? Fé. A fé é um escudo que te defende contra dardos inflamados malignos. O escudo te defende contra os ataques fortes, que a couraça não te protegia. Então, o escudo da fé, a fé te protege quando alguém vem falar contra a tua fé. A fé, o escudo da fé te protege quando alguém vem trazer uma seita, uma heresia. Quando alguém vem falar contra Jesus que você crê. A tua fé não te deixa cair naquilo, não, eu creio em Jesus. Quando alguém vem se levantar contra os princípios que você crê, quando alguém vem falar contra dízimo, contra oferta na igreja, uma vez um veio falar comigo, querendo levar para o lado de estudo, teologia, que no Antigo Testamento, que o dízimo era praticado de alimento, que não era dinheiro, que não sei o que, aí ele achou que eu ia entrar num debate com ele ali de palavra. Eu falei, olha, a minha interpretação é totalmente diferente da sua, mas eu quero te falar uma coisa, ainda que você estivesse certo, eu não deixaria de ser dizimista e ofertante. Sabe por quê? Porque eu não sou dizimista e ofertante porque eu sou obrigado. Eu sou dizimista e ofertante porque outros ofertaram e dizimaram antes de mim para a palavra chegar até mim. A palavra chegou na minha cidade, na minha vida, porque outros dizimaram e ofertaram antes de mim. Então eu quero também que chegue a outros depois de mim através do meu dízimo e minha oferta. Acabou, o cara não quis mais conversar. Então, irmãos, isso é a fé. Quando você crê em algo de todo o seu coração, é um escudo que te defende dos ataques dos inimigos. Eu creio que Jesus morreu por mim,
Eu creio, não importa o que vai acontecer, o que o mundo vai falar, eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus cumpre as suas promessas, não importa as circunstâncias, não importa se eu estou vivendo hoje ainda ou não, eu creio que eu vou viver aquilo que Deus falou que eu vou viver. A fé é o escudo que defende e protege a tua vida. Os calçados, sapatos da preparação do evangelho da paz, onde você entra tem que entrar a paz, você tem que promover a paz onde você pisa. Onde você pisa, o ambiente tem que mudar, tem que ser diferente. Eu tinha até um exemplo para dar, mas não vai dar tempo. Vou fechar com a espada. O que a espada é? Quem lembra? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada é o instrumento de defesa ou de ataque? Defesa e ataque, né? Mais ataque do que defesa. O escudo é mais defesa que ataque. A espada é muito mais ataque do que defesa. Se a espada é a palavra de Deus e é um instrumento de ataque, usa a palavra de Deus para atacar aquilo que se levanta contra você. Usa a palavra de Deus para atacar a enfermidade, porque ela é uma espada na tua mão. Jesus disse lá em Marcos 16, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então a palavra de Deus é uma espada, usa contra a enfermidade, usa contra os inimigos, usa contra demônios. Quantos demônios atuam contra a nossa vida? O inimigo está sempre, como a palavra fala, como um leão ali ao derredor, buscando a quem possa tragar. Usa a palavra para derrotar os inimigos, para desfazer os laços do inferno. A palavra de Deus é uma espada. Está com algum problema na família, no casamento? Usa a espada para batalhar. Usa a palavra de Deus, repreende o mal, profetiza na tua casa. A palavra de Deus é uma espada poderosa na nossa mão. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Tinha mais alguns pontos, eu vou encerrar. Eu queria dar uma palavra aqui sobre o culto de ontem, sobre o espelho. O que o espelho representa, qual a imagem que ele traz, né, para a gente. Nós cantamos aqui, né, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você está refletindo a imagem do Senhor na sua vida? Numa próxima oportunidade eu vou trazer essa palavra que Deus me deu ontem aqui no culto, sobre o espelho. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Quero aqui dar um anúncio, dia 21 de outubro, às 19 horas, é o encontro dos casais este mês de outubro. Então, por favor, o pastor Léo pediu para que todos os casais da igreja estejam aqui, dia 21 de outubro, 19 horas, para o encontro dos casais. Quero anunciar também aqui, temos a cantina lá fora, cachorro quente com refrigerante, R$5. Todo o valor, né, que for adquirido com a venda dos cachorro-quentes, será todo ele integralmente doado à construção do templo. Ministério Elas, Curadas para Curar, culto sábado, dia 28 de outubro, na IBR, 18 horas. Irmãos, vamos abençoar, um ministério abençoando o outro, vamos ajudar as irmãs, todo mundo aqui, dia 28 de outubro. Preletora, missionária, pastora Monique. Vem vir uma pregadora de fora, vice-presidente da Associação Evangelística, o Akelp, não sei ler isso não, mais algum anúncio, irmão? Então, irmãos, os anúncios estão dados, vamos à igreja convidada, quem quiser participar. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, Deus eterno e poderoso, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de podermos compartilhar, ó Pai, daquilo que o Senhor tem trazido à nossa vida, compartilhar da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem falado, tem feito. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que aqui está, Senhor, cada família aqui representada. Obrigado, meu Deus, por esse culto maravilhoso, ó Pai, pela oração feita no início, meu Deus. Pai, obrigado, meu Pai, pelos louvores que foram entoados, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que as instruções que nós recebemos nessa noite, Senhor, possam ser instrumentos de batalha para a nossa vida. Meu Deus, que não esqueçamos da palavra que recebemos nessa noite, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarda a nossa vida e nos ajuda, Senhor, a nos prepararmos. Nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para o que vier, para as provações, para os momentos de luta, de perda, e também estarmos preparados, meu Pai, para um tempo de bênção, para o tempo da vitória, para o tempo da conquista, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por cada um que aqui está. Leva-nos de volta na tua para nossas casas, ó Pai, na Tua graça, na Tua paz, na Tua segurança. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero terminar aqui, eu preciso ler
Salmo 122, foi falado 2 vezes aqui nessa noite, Salmo 122, eu leio aqui e termino. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo fala sobre Israel, sobre Jerusalém, a guerra que está acontecendo lá, é nossa obrigação orar por isso. Esse salmo diz, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem tribos, as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graças ao teu nome, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Olha agora, orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, as orações ainda hoje, orem por Israel, orem por Jerusalém. Salmo 122, quem quiser leia em casa, no momento da oração, clama pela nação. Que Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.